Ouviremos a seguir o vereador Túlio Camargo. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a todos os presentes, especialmente, como disse aqui, os filhos do seu Joaquim Adão, cidadão de bem que nos deixou recentemente, que era um grande amigo nosso, amigo do meu pai, uma perca realmente reparável para o nosso município. Cumprimento os internautas, e nós vimos aqui hoje ser debatido, ser discutido tantos temas importantes, temas que nos preocupam, não só a nível municipal, como a nível de país. Realmente essa questão do feminicídio que está em voga, a gente fica realmente revoltado de ver que no nosso país, que é o quinto maior do mundo em termos de feminicídio, 15 mulheres são assassinadas covardemente por seus maridos diariamente. Isso realmente é muito triste, né? Covardia pura, embora essa lei tenha vindo em boa hora. Em 2015, o feminicídio é um crime contra a mulher, é um crime que, inclusive, e o que é muito importante, é que é um crime considerado hediondo, que é aquele crime que causa asco, que causa revolta, e hoje é um crime qualificado, porque ele dá de 12 a 30 anos. Então, realmente, esses assassinos têm que pensar muito quando se comete um crime tão feroz como esse professor, né, que nós vimos aí recentemente espancando a esposa e depois jogando do quarto andar. Isso realmente nos assusta, mas a punição é muito severa. E, claro, quem comete um crime como esse tem que pagar. E, como eu disse, é um crime hediondo. Então, a pena é muito grande. É como o crime de latrocínio. Não basta assaltar, tem que matar. Não basta sequestrar, tem que matar. Não, né, os estupros, tudo mais. E o que é importante é que se cumpra a lei, que essas pessoas sejam realmente punidas na forma da lei. Você falou aqui dessa questão tão polêmica, né, que é o aborto. Realmente, eu também, claro, sou contrário a essa questão, mas o que nos preocupa é que hoje o crime realmente existe. A mulher que pratica, parece que é de 1 a 3 anos, ela responde de 1 a 3 anos. Isso é permitido em 3 casos, hoje, na atual legislatura, na atual legislação. A gente sabe que quando ela corre risco de gravidez, né, corre risco de vida, quando é vítima de estupro, comprovadamente, e, por outro lado, quando há o problema do feto anencefálico, que é a criança que fica comprovada, ela tem um cérebro subdesenvolvido, uma falha no cérebro. Então aí, claro, tudo com autorização judicial, com laudos médicos, é permitido. Mas o que me preocupa, eu não quero entrar aqui no mérito, de favor ou contra, mas é que, a permanecer também do jeito que está aí, é preciso que se tome alguma providência melhor, porque as mulheres ricas, vereador, elas vão continuar fazendo nas belíssimas clínicas sem qualquer risco de vida. Vou mais longe ainda. Quando elas têm dinheiro, elas vão para os países que fazem esse procedimento, país desenvolvido, podem fazer e vão embora e não acontece nada. O que me preocupa são as mulheres que morrem no dia a dia, essas mulheres humildes, carentes, que não podem ter seu filho, e fazem esses abortos aí sem higienização, sem esterilização, e morrem diariamente, né, por péssimos profissionais, gente que se mete a ser médico. Isso realmente é preocupante. Então, acima de tudo, o que tem que ser visto é essas condições que estão ocorrendo hoje. Mas é claro que a gente tem que respeitar a vida, e eu sou totalmente contrário ao aborto. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui hoje é uma questão que também me preocupa bastante, acredito que todos os senhores. A gente tem essa preocupação com a saúde, a gente sempre debate aqui com a segurança, com a educação, com a infraestrutura do município, mas há um outro
problema também tão sério a nível de Brasil e a nível nosso aqui. Eu acredito que todos os senhores, assim como eu, somos procurados quase que diariamente ou diariamente por pessoas que hoje estão desempregadas. A gente sabe que um dos grandes problemas também do nosso município é o desemprego. E nós estamos tendo aí uma questão que eu acho muito séria. Nós aprovamos aqui doação de 3 áreas. Primeiro, a nossa comissão, eu, vereador Dizão, vereador Abner, fomos atrás aí de várias áreas que foram cedidas e apresentamos aqui essas áreas, essas empresas que receberam áreas em outras administrações e transcorreu o prazo para a construção e elas nada fizeram. Receberam aí áreas valiosíssimas da população aqui no entorno do nosso município. E a gente então pediu, tem cobrado ao executivo para que retome essas áreas, para que elas voltem para o município e possam ser destinadas a empresários sérios, empresários que realmente se proponham a construir suas empresas e gerem com isso emprego e renda para o município. Mas desde o começo praticamente do ano passado, nós trouxemos para cá há muitos anos a Fiore Caixas, um empresário sério, que está lá gerando em torno de 200 empregos, e ele tem nos pedido, nós temos encaminhado isso, a administração, para que se faça uma pequena rua ali lateral, praticamente já está pronto, porque foi retomada a área da Servitec, para que ele possa construir atrás dessa fábrica que lá já existe, uma outra empresa, que também vai gerar aí em torno de, pelo que ele nos disse, 150, 200 empregos. São 150, 200 famílias que precisam sobreviver. Porque é muito triste um pai de família levantar cedo e não ter muitas vezes o que oferecer para os seus filhos. E deitar com fome, seus familiares, não ter como pagar seu aluguel, não ter como pagar suas contas, sua conta de luz, de água, não ter como, muitas vezes, comprar até remédios para seus familiares. Então, essa questão realmente é preocupante. E a gente tem solicitado isso. Ele já se propôs, precisasse fazer lá um pequeno serviço de máquinas, ele já se propôs, estive com ele até lá na prefeitura, a pagar essas máquinas. Ele tem pressa de fazer mais uma empresa e gerar emprego. E a gente não sabe por que cargas d'água, diz que a gente sobe lá, pergunta, está com o topógrafo, está em obras. E o que a gente quer dar, vamos dizer assim, entre aspas, da base, que está aqui aprovando tudo, né, ajudando. A gente fica triste. Quando a gente abre aí as redes sociais, vê que a população está cobrando que o município ande, caminhe, vá para frente. A gente, nos últimos anos, só viu a indústria embora da nossa cidade. Não viu a indústria vir para cá. Então, a gente espera que alguma coisa seja feita. Eu trago isso aqui de público, para que o executivo, a gente sabe que tem lá suas dificuldades, a gente sabe que aquele pessoal lá deve ter muito serviço, mas que eles façam esse pequeno trabalho que é poder oferecer, então, aquela rua ali para que se faça, é uma área muito mais abaixo da atual empresa desse senhor. Os senhores estão convidados para ir lá quando quiserem. A gente conhece bem esse proprietário desde que ele veio para cá, quando trouxemos há muitos anos, para que os senhores possam ver. Mas que a prefeitura, então, tome uma providência no sentido de que ele possa, efetivamente, já provou que é um bom empresário, fazer essa nova empresa que ele está propondo, desde que nós praticamente estamos aqui. Uma outra questão, senhor presidente, nós aprovamos aqui, discutimos, debatemos, e foi destinada já 3 áreas para 3 empresas, que deverão ser instaladas ali depois do nosso horto, nas proximidades da Eternox. Já se apresentou aqui todo o projeto, a gente já pediu apressamento, foi feito. E esses empresários que também têm 2 anos para construir, e têm pressa, parece que são empresários sérios, e se não fizer nos 2 anos, a gente sempre fala que deve ser retomada a área, mas a gente vê que eles estão com vontade. Eles têm questionado, nós que somos da comissão, a prefeitura tem que ir lá, o topógrafo, e colocar os marcos, e não põe. Não está sendo colocado. Olha, aqui é sua, daqui até aqui, que é uma...
Porque eles receberam a área, têm as metragens, mas eles não sabem ao certo. Eles não sabem ao certo, isso aí a gente pede, então, né, aos nossos secretários da prefeitura, aos nossos valorosos secretários de obras, secretário de desenvolvimento industrial, para que estabeleçam realmente os limites corretos e quem realmente vai preparar essas áreas. A gente sabe que tem eucalipto, tem mato, se é a prefeitura, quer dizer, eles querem luzes, eles querem esclarecimento para que eles possam começar a construção, porque senão daqui a pouco eles vão falar, peraí, não está dando nada certo, a gente vai parar, a gente vai embora, a gente vai para outro lugar, a gente vai adquirir uma área fora, e isso não é interessante para nós. Então eu trago isso aqui, não no sentido de criticar, mas de participar aos senhores e pedir encarecidamente à nossa administração, através dos seus segmentos, das suas secretarias, que andem mais rápidos, porque a nossa parte nós já fizemos. A nossa parte já aprovamos em primeira, discutimos em segunda discussão, e está tudo, os senhores podem ver, está tudo parado. Estive essa semana, falei isso com o prefeito, pedi para ele conversar com seus secretários e ver onde é que o bicho está pegando, o que é que está acontecendo para que a coisa ande, para que esses empresários que já demonstraram desde o início serem bem intencionados, possam realmente dar início a essas construções numa época difícil, numa época de tanto desemprego, numa época de tanta dificuldade. Quem sabe, pelo menos, né, a gente tem aí algumas empresas acontecendo, quem sabe com isso a gente possa se animar, incentivar a vinda de mais empresas, porque um dos grandes problemas, eu acho até desnecessário a gente dizer aqui, é o grande desemprego que nos assola. Não só o nosso município, mas o nosso. São 13 milhões de desempregados, e são muitos milhões aí que tem que recorrer às pequeníssimas empresas, microempresas, é carrinho de cachorro-quente, são as manicures, mas tudo realmente na informalidade. Isso realmente também nos entristece muito, nos preocupa muito. Então, são esses assuntos que eu gostaria de trazer daqui, senhor presidente, especialmente no que diz respeito ao apressamento que deve ser visto pelo nosso executivo, sei que é uma pessoa bem intencionada, em favor desses empresários que acreditam no nosso município. E com isso nós estaremos, é claro, dando o nosso apoio e demonstrando toda a nossa preocupação com tantas e tantas famílias, infelizmente, desempregadas em nosso município. Obrigado, senhor presidente.